Todas as palavras, meus caros, do dicionário, todas, não são o suficiente para expressar como é importante que um homem tenha a cabeça fria e saiba agir diante de pressão numa relação conturbada. Para que ele, não cometa o erro de querer debater, discutir ou até mesmo entrar em conflito físico com a mulher, mas que ele também não perca a sua paz a um ponto dele perder a base e não saber a hora correta de sair. Mas também todas essas palavras não são o suficiente para expressar como é importante que o homem, abra os olhos e ao menor sinal de uma namorada problemática que possa vir a fazer, um inferno na vida desse cara, que ele tenha a capacidade de refletir muito, muito bem, mas muito profundamente sobre a possibilidade dele abandonar essa relação o quanto antes. Porque o que aconteceu com o cara desse vídeo que a gente está trazendo hoje aqui, não há palavras no dicionário que a gente use para poder expressar o absurdo que é isso aqui. Mas agora, olha o irônico. 2 palavras somente do dicionário foram o suficiente para acabar com a vida desse cara. Mas também acabar com a vida de mais outros 14 caras. Vem comigo. Gabriel brigou com a namorada, com a Maiara, falou, vou embora, vou esfriar a cabeça, vou na casa da minha mãe. Quando ele chega na casa da mãe dele, quem tá lá? Maiara, na porta, esperando o namorado. Ele falou, eu não acredito. Ela falou, vamos conversar, você não vai embora, que não sei o que. O cara falou, vamos fazer o seguinte, eu vou sair fora. E ele sai andando. E ela sai correndo atrás dele. E ele sai correndo. E ela sai correndo atrás dele. Só que ela pega e grita, pega ladrão, pega ladrão. Ele fica apavorado na hora, porque se alguém ouvir ela gritando, pega ladrão, o pessoal pode dar um tiro nele, pode bater nele. E aí o Gabriel continuou correndo. O Gabriel tem 25 anos, a Maiara 35. Eles são namorados, só que o namoro tá conturbado. Isso aqui é o Gabriel. Olha o momento em que ele corre dela na rua. Enche a tela com esse vídeo. Ele correndo, ela atrás. Pega ladrão, pega ladrão. E ela vai correndo, ele também, e ela vai gritando. Olha essa van preta. Essa van é importante. Porque ela vai gritando, pega ladrão, e o pessoal da van ouviu. E ele corre. E ele desce. A van se aproximando. Pega ladrão, a van pegou, fechou ele, E aí, olha o que vai acontecer. Desce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E ele apanhando já. 12, 13. Descem 13, 14 agora. Descem 14 pessoas da van e ele é espancado no meio da rua pelo pessoal que estava na van. Esse aqui acho que perdeu o boné, o celular. E ela continua gritando, pega ladrão. E ela se aproxima e vê tudo de perto. Ao invés dela gritar, meu namorado, parem de bater nele, ela deixa. E ele apanha, apanha, apanha. O Gabriel foi internado, levado para o hospital. Tem uma denúncia de crime na delegacia, um boletim de ocorrência. Ela sumiu depois de tudo isso e a polícia agora quer localizar os homens que estavam na van e foram ali fazer justiça com as próprias mãos. Esse rapaz teve inclusive uma lesão nos rins e vai ter que fazer diálise pro resto da vida. O Gabriel... É simplesmente um absurdo, né, cara? É simplesmente um absurdo a gente imaginar que... Olha como é que 2 únicas palavras, irmão. Pega, ladrão. 2 palavras conseguiram literalmente destruir a vida de um cara. Imagina você ter que fazer hemodiálise pro resto da sua... Cara, vocês têm ideia o que é hemodiálise? É literalmente uma máquina filtrar o seu sangue de forma mecânica, tá? Não é o seu corpo, não é o seu rim filtrando o seu sangue, é uma máquina. Eu tive um tio há muitos anos atrás, ele já até faleceu já, que ele era diabético. Ele era, na verdade, marido da minha tia, não era meu tio de sanguíneo, né? E ele tinha diabetes tipo 1, cara, e no final da vida dele, ele fazia hemodiálise com certa frequência e, cara, aquilo acabava com o sujeito. É algo muito, muito penoso. A hemodiálise é um negócio extremamente penoso. Tudo isso por causa de 2 palavras. Eu sei que a essa altura vocês podem estar se perguntando, cara, mas olha como é que os caras são cavaleiros brancos, os caras são defensores cegos de... Não, cara, não é por causa da mulher, mano. A verdade é que isso foi pesado porque a sociedade, de modo geral, já não cara, tá por aqui, não aguenta mais marginais, assaltantes, né, cara? Criminosos, de modo geral, a sociedade não aguenta mais, cara. A minha mãe, ela pega um ônibus, e essa linha de ônibus, ela já tá conhecida há um tempo por, no caso, assaltos a ônibus, né? Os caras querem roubar telefone celular, então eles param o ônibus, mano, assaltam todo mundo. Minha mãe já passou por assalto
2 vezes nessa mesma linha. E, cara, a sociedade, de modo geral, ela não aguenta mais a esse ponto, até que chega um ponto em que a própria sociedade quer fazer justiça com as próprias mãos, o que é perfeitamente compreensível. O que esses 14 caras não entenderam é que simplesmente o cara não poderia, de repente, ser um marginal. Porque é aquela coisa, uma pessoa grita, pega ladrão, a pessoa simplesmente entra no modo alerta e sobe aquela vontade de fazer justiça, irmão. Foi uma infelicidade. Agora, o que me deixa, assim, estarrecido, ultrajado, é que a polícia está correndo atrás de identificar os 14 caras que lincharam o camarada e não citou-se nada acerca da polícia ir atrás da stalker, da namorada, que foi quem colocou o sujeito na situação. O que ela fez foi eu não sei qual crime isso configura, mas de repente calúnia? Não sei, cara. As palavras que ela proferiu, pega ladrão, dispararam nas pessoas ao redor, no caso esses caras estavam na van, o ódio, a ira, né? A vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Que é o que, mano? Vamos acabar com esse elemento. A sociedade está lotada desses vagabundos. Precisamos dar cabo desse sujeito. Um a menos não vai fazer a diferença na sociedade? Não vai. Mas pelo menos vai anestesiar a nossa vontade de extravasar essa aversão que a gente tem à criminalidade. Acabou que o maluco foi espancado. Irmão. E aí? E é simplesmente absurda a ideia de a gente pensar que de repente ela vai ficar por aí, ó, livre, leve e solta, sabe, ilesa, sem passar por nada nas mãos da justiça. Não vai responder, cara. Não vai responder. E caso assim prossiga, ela não vai, de repente, responder por nada, a gente entra naquele outro âmbito. E aí, como é que fica essa questão das falsas acusações, por exemplo? É sério que a gente vai ver uma sociedade em que o homem atualmente vai ser cada vez mais demonizado, cada vez mais violentado nas mãos da justiça, nos tribunais e tudo mais, e a gente vai ter que ficar assistindo de camarote e não vai reagir? Na verdade, eu tenho uma excelente novidade que possa ser, de repente, daqui a um tempo, um lampejo de esperança na nossa vida, tá? E sabe de onde é que isso partiu? De uma mulher. Olha só. Isso daqui, meus caros, é a página do Senado Federal, tá? No campo Ideia Legislativa. Isso aqui, basicamente, é um espaço onde qualquer cidadão pode propor uma ideia que possa, de repente, passar, né, lá em primeira fase e ser disponibilizado. Que todo mundo possa votar, né? Contribuir com tipo um abaixo-assinado, tá? Que requer 20 mil apoios, assinaturas eletrônicas, tá? Para que isso aqui possa vir a se tornar uma sugestão legislativa e que isso seja debatido no Senado, cara. Ou seja, isso aqui pode vir a virar lei. Nossa, isso pode vir a virar lei, foi redundante. A Elaine do canal Aleatório Mundo, que é a minha grande amiga pessoal, ela criou uma proposta de um PL que venha, de fato, bater de frente com as falsas acusações. De fato, trazer peso para isso, trazer peso para esse problema que são as falsas acusações. E eu vou ler aqui rapidão para vocês. A proposta visa responsabilizar com mais rigor quem faz denúncias falsas, protegendo inocentes de danos morais, sociais e legais causados por acusações mentirosas. A lei prevê pena de reclusão, multa, retratação pública obrigatória proporcional ao dano e indenização mínima à vítima. No caso, mínima de 20 mil reais, tá? Com isso, desestimula-se o uso abusivo do sistema de justiça, preserva-se a credibilidade das denúncias verdadeiras e garante-se mais equilíbrio entre acusação e defesa. A medida protege as vítimas reais e pune de forma exemplar quem manipula a justiça com falsas acusações. A gente precisa, meus caros, até o dia 4 de setembro. Cara, olha só, a gente está em maio, junho, julho, agosto, setembro. A gente tem, olha só, um pouco menos de 4 meses para a gente bater 20 mil assinaturas eletrônicas. Para que isso aqui, de fato, passe e possa ser debatido no Senado. Pelo que ela me explicou, eu não sei se isso aqui ainda pode vir a passar também pela Câmara dos Deputados. Inclusive, a gente está tentando aí, de repente, ver um deputado, uma deputada do campo conservador, ainda mais algum parlamentar que dialogue com a ideia antifeminista para que a gente possa debater isso aqui e, de repente, ganhar apoio. Mas a questão é o seguinte, 20 mil assinaturas, irmão. Meus vídeos por mês estão pegando aí mais de 1,5 milhão de views, no modo geral. 1,5 milhão no total, entendeu? A gente consegue bater isso daqui, acredito eu, em uma semana. Porque eu sei que nem todo mundo vai votar e tal. Então eu fazendo vídeos diários, pegando aí entre 12 a 30, 40 mil visualizações, a gente consegue, irmão. No dia que vocês estiverem vendo esse vídeo aqui, eu já vou ter feito um vídeo especificamente para explicar o que é essa ideia legislativa da Elaine, cara. Que tá muito bem estruturada. Claro que ainda vai, de repente, passar nas mãos de algum parlamentar, algum jurista experiente que possa consertar alguma brecha, algum problema, mas a questão é que está muito bem redigido, está com excelentes ideias, mano. Excelentes ideias que vão, de fato, fazer uma falsa acusadora pagar
um pouco mais justamente. E, cara, eu sei que nada paga um cara que vai preso e passa um inferno na cadeia por causa de uma falsa acusação e até possa perder a vida. Mas ainda é muito melhor do que só ver uma criminosa pagar com serviços comunitários, pagar com uma fiança, de repente, ou pagar com cestas básicas, que é mais absurdo ainda, tá? Então, rapaziada, por gentileza, assinem isso aqui, irmão. Assinem isso aqui. Sério, assinem isso aqui, irmão. A gente não pode ficar só reclamando das falsas acusações, do cenário misândrico e não fazer nada. Sim, eu vou passar isso aqui pro Felipe do canal Liga dos Homens, vou ver de repente com o Ricardo Tomé, vou ver até de repente, eu não tenho o contato do Bruno Dili, mas eu vou falar de repente com o Ricardo, que ele tem o contato do Bruno Dili. Irmão, a gente tem que cobrar essa rapaziada. É a nossa bolha. A gente deve, isso aqui é obrigação nossa, a obrigação cidadã da gente apoiar um projeto que visa bater de frente com as falsas acusações e, de fato, trazer punição para esse tipo de crime. Tornar isso um crime real, um crime drástico, que traga muito mais peso e muito mais consequências para quem comete esse crime. Então, rapaziada, cobrem lá o Ricardo, cobrem o Bruno, cobrem todos os influenciadores da ala masculina que divulguem isso aqui. Por hoje é só. Fiquem todos na mais perfeita ordem. Tudo da uma santa paz. Jairzinho Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui, senhores.